Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Quero agradecer a Deus por você estar mais uma vez conosco, junto nessa jornada de 40 dias de jejum e oração. Nossa campanha tem como tema ser discípulos aprendizados na caminhada com Jesus. E hoje eu te convido para você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22. E o tema de hoje é a dimensão do perdão. Ontem nós falamos sobre a mulher que foi levada para ser julgada por Jesus e os seus acusadores, depois de Jesus os questionarem, eles saíram de fininho e deixou só aquela mulher. Então Jesus a perdoou e orientou para que ela prosseguisse. Então nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a dimensão desse perdão. Eu sou o pastor Erifran Medeiros e te convido para se inscrever no nosso canal, fortalecer, compartilhar. Eu creio que tem sido bênção para a sua vida e assim como tem sido para você, também será para outras pessoas que você enviar esse vídeo, tá bom, queridos? Deus abençoe e fortaleça a sua caminhada cristã em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, texto bem conhecido, a parábola do servo que não queria perdoar. Diz o texto assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Um texto bem conhecido, né, que nós já conhecemos, e nosso primeiro ponto dessa mensagem de hoje, desse devocional da campanha, vamos falar um pouco sobre a natureza do perdão. Natureza do perdão. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deve perdoar. Talvez você também já tenha se perguntado também, ou perguntado para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar os meus irmãos? É interessante, irmãos, lembrar que na cultura judaica, perdoar até 3 vezes já era considerado generoso. Pedro, tentando ser ainda mais gracioso, né, aos olhos do Senhor, sugere não só 3, mas 7 vezes. Mas Jesus responde 70 vezes 7, um número que simboliza um perdão ilimitado. Jesus está ensinando que o perdão não deve ser limitado ou contado, irmãos. Simplesmente você perdoa e pronto. Lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32, Jesus diz assim, o próprio apóstolo Paulo vai trazer a mensagem da Bíblia da seguinte forma, ele diz: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz lá, e nos ensina, né, como devemos orar. Ali é um modelo, e lá tem dizendo assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, realmente, o perdão ele precisa ser uma prática, está na natureza cristã perdoar, porque Cristo nos perdoou. Devemos adotar essa postura de perdão constantemente e também ilimitado, refletindo o perdão que recebemos de Deus. Quando nós somos ofendidos, ou em vez de guardar mágoa, em vez de guardar rancor, em vez de contabilizar as vezes que perdoamos, né? Tem pessoas que, de novo, vão te perdoar de novo. Perdoe, simplesmente perdoe. Não conte as vezes. O importante é que a pessoa que errou venha pedir perdão também, e você deve liberar o perdão. Devemos lembrar, irmão, da imensa graça que Deus nos concedeu através da cruz. Pela graça que nós somos salvos, pela graça que nós somos perdoados. Isso repetitivamente, porque continuamos ainda cometendo delitos, pequenos ou grandes, mas cometemos. Segunda coisa, irmãos, que nós precisamos entender é que além da natureza do perdão que deve estar intrínseca na minha vida diária, eu preciso seguir o exemplo de Jesus. Jesus não apenas ensina, ele não apenas fala, mas ele pratica o perdão. Ele fala sobre perdão, mas também
todo momento ali está fazendo milagres, curando, sarando e principalmente perdoando as pessoas. Quando as pessoas vinham para receber o milagre, na maioria das vezes ele disse: os teus pecados estão perdoados. Então, isso deve ser uma rotina também na nossa vida, assim como era no ministério de Cristo. Ele perdoa pecadores, cura os doentes e até perdoa aqueles que o crucificaram. A resposta de Jesus a Pedro destaca a necessidade, irmãos, que nós temos de imitá-lo. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus fez. O seu exemplo de graça e misericórdia infinita deve também fazer parte da nossa vida. Lucas capítulo 23, 34 diz assim, na versão NVI: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando o sorte. Foi um momento de maior aflição ali para Cristo. Ele estava perdoando, ainda exercendo amor e misericórdia. Devemos seguir o exemplo de Jesus em nossas próprias vidas quando enfrentamos situações difíceis e pessoas que nos ofendem, pessoas que nos magoam, pessoas que nos traem. Lembrar do perdão de Jesus e lembrar do perdão que ele nos deu, isso pode nos ajudar a perdoar, a liberar perdão no nosso coração, para que possamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Então eu peço a você que medite nessas palavras. Todos que estão ao seu redor, se lhe feriram, se são pessoas difíceis, não se incomode com isso. Se incomode em fazer aquilo que Cristo quer que você faça. Ser discípulo dele. Para ser discípulo dele, precisa pagar um preço muito alto. Terceiro e último lugar, irmãos, é o poder transformador do perdão. Como eu falei na mensagem de ontem, hoje também repete a mesma temática. O perdão tem um poder transformador. Não apenas na vida do ofensor, mas também na vida de quem perdoa. Perdoar liberta a alma, irmão. Ambos saem da prisão ali, tanto que perdoou como que recebe o perdão. Sai dali o ressentimento, a culpa, cai por terra ali. Jesus nos ensina que o perdão deve ser uma prática contínua e transformadora em nossas vidas. Tem tanta gente que vive, irmãos, com o coração angustiado, amargurado, com a ferida na alma, porque não libera perdão. Então eu te convido em nome de Jesus, meu amado, minha amada. Se te feriram, se te traíram, se te machucaram, perdoe, saia dessa circunstância que causa dor no seu coração. Jesus, ele nos perdoou, então olhe para Jesus e perdoe, se liberte dessa culpa e desse medo e também dessa dor que tem no seu coração. Colossenses 3,13, o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Olha que exemplo tremendo. Ao perdoarmos, nós abrimos espaço para uma cura e uma restauração em nossas vidas e nos outros também. Não só em nós, mas nos outros que recebem esse benefício. Isso pode fortalecer relacionamento, pode restaurar casamento, pode fortalecer a comunhão no seio da igreja e trazer paz interior, irmãos. Estamos vivendo tempos de guerras e aflições, porque as pessoas não se perdoam. Devemos buscar diariamente praticar o perdão, permitindo que a graça de Deus abunde maravilhosamente, de forma tremenda nos nossos corações e nos transforme não só a nós, como nossas relações com nossos pais, com nossos filhos, no nosso trabalho, lá na igreja, com os nossos líderes, com os nossos liderados. Que Deus te fortaleça em nome de Jesus. Então, nessa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 18, 21 e 22, Jesus nos ensina que o perdão deve ser ilimitado. Primeira coisa que você tem que botar em mente. Segundo, ele deve refletir a graça abundante que recebemos de Deus. Devemos seguir o exemplo de Jesus, perdoando continuamente as pessoas e reconhecer o poder transformador que isso vai trazer para a nossa vida, que é o perdão, né? Que possamos viver diariamente a dimensão do perdão, permitindo que ele entre e transforme as nossas vidas
de forma que quem estiver ao nosso redor, quem faz parte desse processo, sejam curados e que nós também sejamos curados. Deus te abençoe, fortaleça a sua vida, sua fé, sua esperança e renove as tuas forças em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, que você possa liberar perdão e ser curado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, estaremos juntos amanhã em nome de Jesus.